Conheci a cachoeira de ouvir falar por causa da música, né? Eu fiz graduação e mestrado em computação e nos últimos 4, 5 anos eu utilizei a computação para a arte. E por coincidência abriu vaga aqui no curso para quem era formado em computação, mas para ensinar no curso de artes visuais. Acho que a primeira coisa que é bom falar daqui é essa tranquilidade, né? Acho que quando a gente pensou em vir para Cachoeira e vir para trabalhar, né, na universidade aqui, a primeira ideia foi justamente sair da cidade, sair do barulho, da sobrecarga que a cidade tem e justamente apostar em ficar em Cachoeira, que é um lugar mais tranquilo. Tem essa possibilidade de introspecção, de ficar, né, imersivo num espaço que você pode trabalhar suas ideias. Eu vi que tinha uma chamada para ter um edital sobre interatividade, né? E a partir disso eu vim conhecer a cidade para fazer a prova. Eu gostei muito da cidade, parece ter com poucas cidades de Minas, assim como Ouro Preto, Diamantina. Era fundamental para a gente pensar o Recôncavo da Bahia, um lugar que sempre teve grandes referências para a cultura baiana e brasileira, né? É um lugar onde tem quase que toda a origem do samba de roda, né? O samba de viola e todos esses signos da cultura afro-brasileira, né? Como aqui foi um lugar que teve uma expansão muito forte com a questão da economia açucareira, né? No século XVII, no século XVIII. Então, a Cachoeira ela é estratégica para a gente nesse sentido, porque ela era um lugar que guardava certas experiências e que, em um certo momento da história brasileira, né? No final do século XIX, o Recôncavo foi meio esquecido. A Bahia ela faz como uma velha senhora, ela se recolhe, de algum modo, se mesmando, né? E eu acho que isso foi fundamental para o Recôncavo, porque ele orientou e permaneceu com esses valores de uma forma muito forte, muito potente, né? Então, como nós viemos para cá como universidade, era fundamental dialogar com esses saberes, com esses estados, né? Esses estados de latência, né? Eu acho que a convivência de professores, de alunos, de várias formações, principalmente focada em artes e humanidades de uma forma geral, tem propiciado um novo cenário realmente aqui no Recôncavo, particularmente em Cachoeira e São Félix. E talvez isso se deva mesmo à própria universidade, né, que tem sido um canal de convergência dessas pessoas. Na minha vida, esse meio tecnológico me favoreceu assim, de uma forma a clarear os meus meios, a clarear o ramo que eu quero seguir bastante, a clarear, é assim que se faz. Cheguei em Cachoeira no segundo semestre de 2008, trabalhando na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Desde então eu tenho desenvolvido alguns projetos relacionados a software livre e ultimamente eu tenho me envolvido com o MapaRec, que é um projeto de mapeamento colaborativo do Recôncavo. A gente está mapeando as cidades no OpenStreetMap. Esse espaço está vivendo uma certa efervescência. É claro que não tem uma rotina, obviamente, de uma cidade metropolitana mesmo, nem mesmo como de Salvador, mas, por outro lado, chama a atenção o fato de que aqui tem acontecido algumas ações e atividades que estão na ponta, né? No campo principalmente da arte e tecnologia.
Alô, som. Ei. O dia a dia aqui pra mim maravilhoso, assim, pelo fato de ser uma cidade pequena. E é uma sensação de estar num lugar que realmente há uma efervescência e uma vontade de fazer pesquisa e arte, experimentação, usando computador, tecnologia. E eu sinto uma abertura das pessoas para isso. Então eu acho que a longo prazo na cidade isso vai ser muito impactante, assim. Então, um quadro de professores foi formado com o intuito de tentar diversificar essas tecnologias e meios, e acabou que isso criou, né, uma demanda e uma possibilidade bastante interessante para o curso, onde os alunos já revelaram assim, que tem bastante interesse nessa área, e a gente já teve projetos aqui como o Hack Lab. Por que Network and Hack Lab, né? O Hack Lab ele virou um formato mundial, né? Muitos executam oficinas, workshops, laboratórios com esse formato, tentativa de utilizar, de fazer uma engenharia reversa, né? De entender o funcionamento de uma tecnologia, uma aplicabilidade em outros contextos. E a gente associou esse nome, Hack Lab, à ideia de networker, porque existia a ideia de interconectar esses vários Hack Labs que estavam dentro do guarda-chuva do Artmove. Cachoeira se mostrou como um ambiente muito propício para essas criações mais laboratoriais. Eu falo disso não apenas como um dos organizadores, né, do Network at Hack Lab, mas também como um dos participantes convidado pela produção local. Essas ideias eu acho que elas hoje são necessárias no momento em que se discute muito o que é um laboratório, o que é um Media Lab, do que as pessoas precisam para criar. Elas precisam talvez menos de equipamentos sofisticados e mais de tempo e mais de uma possibilidade de troca num determinado espaço e com um determinado tempo pré-definido ou uma disponibilidade desse tempo, né?